Como são escolhidas as famílias para o Auxílio Brasil? Se existe uma fila entre as famílias do cadastro único que preenche os requisitos, como que a família X entra e a família Y fica na fila esperando? Qual a priorização entre elas? Quais os critérios do governo para fazer com que essa fila ande? Preste muita atenção nesse vídeo que eu vou explicar de forma clara por que algumas famílias entram, outras aguardam um tempo maior e quais os critérios adotados pelo governo. Você está no canal Consulta Pública, que diariamente a gente traz várias informações, tudo bem explicado, então não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição, de compartilhar esse vídeo com algum amigo que nos ajuda muito. Vindo aqui para a nossa tela, o primeiro ponto, não existe cadastro direto ao Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil não tem cadastro. O Auxílio Brasil busca dados no cadastro único. De forma indireta, é o cadastro no CadÚnico que te habilita a ser selecionado para o Auxílio Brasil. Só que estar no cadastro único não te garante receber o Auxílio Brasil. Por quê? Entre as famílias que estão no cadastro único, por isso que tem aqui, ponto 1, estar no CadÚnico. Entre as que estão no cadastro único, o governo seleciona automaticamente aquelas que preenchem os requisitos específicos do Auxílio Brasil. O que você precisa fazer? Entrar no cadastro único e manter ele atualizado, tá? Sobre a fila do Auxílio Brasil, o governo cria uma fila entre os elegíveis. Mas como que ela é organizada? Olha só, olha o que eu falei para vocês, você precisa estar no cadastro único e manter ele atualizado. Por quê? Porque constantemente o governo vai olhar esse CadÚnico, vai ver todas as famílias que preenchem os requisitos, porque você sabe, não tem dinheiro para pagar para todas as famílias que teoricamente deveriam ter direito ao Auxílio Brasil. Então eles colocam algumas famílias no programa e as outras vão entrando conforme abrem as vagas. Entre essas que estão esperando para entrar, existe uma fila. Olha aí, a maior prioridade. O que é estabelecido? As famílias habilitadas no programa Auxílio Brasil poderão ser dispostas nas seguintes categorias, de modo a distinguir aquelas em condição de maior vulnerabilidade social, conforme informações constantes no CadÚnico. Ou seja, eles criam critérios dentro do cadastro único para saber quais famílias entram primeiro. Vamos lá. Prioridade maior. Famílias com integrantes em situação de trabalho infantil. As famílias que são detectadas nessa característica têm prioridade maior. 2. Famílias com integrantes libertos de situação análoga a trabalho escravo. 3. Famílias quilombolas. 4. Famílias indígenas. 5. Famílias com catadores de material reciclável. E 6. Outras categorias quando permitidas e fundamentadas pelo Ministério da Cidadania. Isso aqui é a primeira separação que existe, tá? São várias categorias que eles colocam aqui, mas esses grupos aqui, pessoal, não são assim tão expressivos em número. Não tem tantas famílias quilombolas no Brasil, não tem tantas famílias indígenas, tá? Mas é a primeira prioridade que o governo coloca. Então essas famílias aqui entram primeiro. Mas depois existe um outro critério. Vamos lá. A identificação das famílias será realizada de modo automatizado no sistema e a identificação segue duas etapas. Primeiro, priorização das famílias relacionadas no artigo 9º, que é esse aqui que eu passei para vocês, que é a prioridade maior, tá? Depois que essas prioridades já entraram, como é que vem? Identificação dos municípios com menor cobertura do Auxílio Brasil e aplicação dos critérios de ordenação das famílias. Ou seja, o primeiro critério para selecionar a fila é municípios com menor cobertura do Auxílio Brasil, ou seja, os municípios que têm a menor ajuda do Auxílio Brasil em relação à sua população vulnerável. Tá. Depois, tem outros critérios que eles vão adotar que vão ser utilizados, por exemplo, dentro dos municípios mais vulneráveis, tá bom? Para fins de seleção, as famílias habilitadas em cada município serão ordenadas de acordo com os seguintes critérios, sucessivamente. Menor renda familiar, maior quantidade de integrantes menores de 18 anos e famílias que estejam habilitadas de forma ininterrupta há mais tempo. Ou seja, já expliquei para vocês. Primeiro, aqueles grupos lá, que tem os indígenas, os quilombolas, eles têm prioridade, tá? Depois, o que o governo faz? Olha todos os municípios e vê quais os municípios que estão mais vulneráveis, com a menor cobertura do Auxílio Brasil. Dentro desses municípios, quais as famílias que estão no topo da fila? Famílias com menor renda per capita, maior quantidade de integrantes e famílias que estejam habilitadas de forma ininterrupta há mais tempo, ou seja, que estão há mais tempo na fila, tá? Esses são os 3 critérios dentro do município. Então, se a gente fosse fazer uma classificação, como é que funciona? Cada cidade tem a sua lista de famílias que estão em situação prioritária. Como que as cidades formam essa lista?
formam conforme esses 3 critérios aqui. Menor renda, maior quantidade de integrantes menores de 18 anos e mais tempo na fila. Então, digamos que você está lá no ranking da sua cidade no topo para receber, tá? Você é prioridade para receber na sua cidade quando está na fila. Só que, para saber se é a sua cidade ou a cidade vizinha que vai ocupar as próximas vagas, o governo verifica quais as cidades em situação mais vulnerável. Ou seja, digamos que na sua região aí tem 3 cidades, tá? E tem uma vaga no Auxílio Brasil. Tô gerando assim um cenário bem hipotético, tá? O governo vai ver dessas 3 cidades qual a cidade que eles estão ajudando menos, tá? Que tá a cidade mais vulnerável. Ah, eles selecionaram a sua cidade. Beleza, dentro da sua cidade vai ter um ranking. E esse ranking, para saber qual família que entra primeiro, tem esses 3 critérios aqui. Menor renda per capita, maior quantidade de integrantes menores de 18 anos e famílias que estejam habilitadas há mais tempo, tá? Então é assim. Tem um grupo prioritário que, não vou dizer que fura essa fila, mas que é a prioridade máxima, que é essas aqui de famílias com situação de trabalho infantil, quilombolas, indígenas, libertos de trabalho escravo, catadoras de material reciclável, esses aí têm prioridade. Depois disso, o governo verifica os municípios mais vulneráveis e dentro dos municípios mais vulneráveis, seleciona as famílias conforme esses 3 critérios aqui que eu passei para vocês. Gente, é um pouco complexo, né? Para vocês verem que é muito difícil eu responder quando que você vai ser incluído no Auxílio Brasil. Porque existe todo um sistema, e não é um sistema que uma pessoa seleciona. Tem o cadastro único, tem programas que são programados para fazer isso de forma automatizada. Ou seja, identificarem no cadastro único essa situação, identificarem as cidades mais vulneráveis, dentro das cidades mais vulneráveis, ver quais famílias que estão na lista de prioridade para receber, conforme os critérios que eu passei para vocês. Então, de forma geral, são as famílias com menor renda per capita, são as famílias com maior quantidade de integrantes menores de 18 anos, e isso é fundamental para que você entenda como que é feita essa concessão do Auxílio Brasil, tá certo? Se ficou um pouco complexo, eu peço desculpa, mas eu tentei trazer para vocês exatamente como funcionam as regras de concessão do Auxílio Brasil. É dessa forma que é organizada essa fila do Auxílio Brasil. Grupos prioritários, que não são muitos no Brasil, não há um número gigantesco de pessoas desse grupo prioritário. Depois disso, elencadas as cidades mais vulneráveis. Dentro das cidades mais vulneráveis são identificados os critérios para saber quais famílias que são consideradas mais vulneráveis, que é por renda per capita, por menores de 18 anos, maior quantidade de pessoas menores de 18 anos e que estão há mais tempo na fila. Então, sim, estar há mais tempo na fila é um dos critérios que é utilizado como peso para isso, tá certo? É o critério número 3 dentro do ranking das cidades. Gostou desse conteúdo? Deixa o like e faça inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.